Câmera ação, gravando. Pessoal, hoje nos pedidos a gente vai estudar basicamente a questão da classificação. O que que é esse pedido? O que que é o outro tipo de pedido? Né? A gente vai estudar a classificação dos pedidos, beleza? E, bom, a gente vai conversando no decorrer da monitoria, né? Não vou ficar dando spoiler também. Então, pessoal, essas são as oito classificações aí básicas dos pedidos. Os pedidos, eles são a parte ali mais tranquila de fazer. Só que não é porque é a parte que é a mais tranquila que também é várzea, que não vai ter, tipo, classificações e estudos, né, profundos a respeito disso. Tá certo? Então, vamos, né, ir para as classificações. Pedido certo, pessoal. Pedido certo. O pedido, ele tem que ser certo, meus amigos. Não adianta, tá? Eu fazer um pedido vago. Porque se eu chegar no juiz na petição inicial e fazer um pedido vago, ele não vai me conceder. E eu não vou poder recorrer daquilo que o juiz não me deu, porque eu não pedi nada, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu tô fazendo uma petição inicial a respeito dessa garrafa de água aqui. E aí no meus pedidos, e na verdade, eu quero que a empresa que fez essa garrafa de água aqui, ela me indenize. E aí eu chego e falo assim: "Ah, juiz, eu acho que eu quero essa indenização, mas tudo bem se não tiver essa indenização." Pera aí, ou você quer ou você não quer, meu amigo. O pedido tem que ser certo. É isso ou não é isso. Se for o pedido vago, não vai ser concedido. Então, a primeira característica de um pedido, pessoal, é a sua certeza. Certeza, pessoal. Você tem que ter certeza daquilo que você quer, tá? Isso não é só, tá brincando. Vamos lá. Pedido explícito, pessoal. Segunda classificação do pedido. Tá? É, a nossa tentação, e eu já vacilei muito quando eu, né, estava fazendo meus estágios, é a questão de deixar alguma coisa subentendida, né? Eu chegar, falar assim, ah, eu vou fazer a petição inicial desse jeito aqui, eu vou falar dessa forma, e aí nos pedidos eu nem vou enfatizar tanto essa questão do que eu quero, porque o juiz já vai entender, já está subentendido que eu quero isso, né? Então, assim, o juiz não é burro, né? Na minha cabeça de estagiário, né? E aí eu é, acabei aí que fui chamada a atenção várias vezes aí para que eu pudesse ser explícito quanto ao meu pedido. E é muito interessante, pessoal, que quando a gente faz a petição inicial, a gente. é, Caramba, perdi o fio da meada. Calma aí, vamos lá, vou voltar. Pedido explícito. Ah, perdi. Depois eu recupero. Tem que ser claro e objetivo o pedido, Vinícius? Oi? Tem que ser claro e objetivo o pedido? Estou querendo te ajudar só. Ah, não, não, isso. É que eu ia falar um caso prático lá, quando eu estava elaborando minha petição inicial, que eu estava fazendo. Ah, deixa quieto. Perdi. Depois a gente vai. Voltando, tá? Então, é isso. Ou você pede, ou você não leva. Tem um princípio no direito civil, no direito no geral, que é a questão da ultra petita, né? O juiz ele não pode te conceder aquilo que você não pediu. Então, se você não pediu achando que está subentendido, o juiz não vai te conceder. Ah, mas eu vou recorrer. Você não vai ter provimento do seu recurso, provavelmente, porque você não pediu. Você está querendo que o juiz te dê aquilo além daquilo que você pediu. Ultra petita, isso não existe. No direito, isso não existe, pessoal. Tá? Então, primeira característica, o pedido ele tem que ser certo. Você precisa ter certeza daquilo. E a segunda característica é a questão do pedido ser
implícito. Só que tudo no direito, pessoal, tem regras. Tem regras não, tem exceções, né? Tem regras e exceções. Porque a gente tem a classificação do pedido implícito. É possível existir pedido implícito na sua petição inicial? É possível. Em basicamente três hipóteses, tá? Primeira hipótese é a respeito de juros legais. Segunda hipótese, questão de correção monetária. E a terceira hipótese é a questão de verbas sucumbenciais do, do advogado. Então, vamos supor que na minha petição inicial eu, enfim, uma petição inicial a respeito de indenização e o réu ele perde o processo judicial, ele recorre, vai lá para o TJ, depois vai para a terceira instância e por aí vai, e demora anos, anos. Houve mora, né? Então, se houve demora, existe um juros correndo junto. Eu, como advogado, não preciso chegar e falar assim, que na hora de fato de executar, na hora do pagamento da obrigação, não preciso, é, de fato, atualizar aquele valor, ou atualizar não, na verdade, né? Incluir os juros normalmente os juros eles acontecem ali de 1% a um mês, eu não preciso chegar e falar, olha, os juros ele tem que ser, o que ele precisa me pagar esse valor mais os juros decorrentes da mora, que a gente chama de juros legais. Eu preciso? É bom. Eu, como advogado, é bom eu fazer isso, porque eu vou estar precavendo um eventual erro do juiz. Entretanto, quando a gente analisa o artigo 322 até ali o 329, a gente vê que é possível a questão do pedido implícito para juros legais, ou seja, o juiz ele pode te conceder os juros legais, mesmo que você não peça. Vamos compartilhar aqui, deixa eu só abrir aqui o código para a gente ler direitinho. Compartilhando aqui com vocês. Agora o código não está querendo abrir, né? Travou foi tudo aqui, meus amigos. Deixa eu abrir o meu Vadmecum aqui, porque eu também não quero. Vamos lá, peguei meu Vadmecum aqui, porque a gente precisa estar sempre precavido aqui da situação. Artigo 322. O pedido deve ser certo, beleza, na ação, tal. O pedido deve ser determinado, beleza. Alternativo, aham. Um, ó, ó, o parágrafo primeiro do artigo 322 diz a respeito do pedido implícito, né? Juros legais, eu não vou conseguir compartilhar, tá? Mas juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência. Quando a gente fala da correção monetária, é a questão da atualização daquele valor, né? Então, se a gente sabe que o real, ele, a cada dia que passa, ele vai diminuindo o seu valor, então, eu não preciso chegar na minha petição. É o artigo 322, parágrafo primeiro, tá bom? Ó, eu até perdi. Na minha petição inicial, eu não preciso chegar para o juiz e falar assim, ó, juiz, é, o valor naquela época era 5 mil.
Só que, em razão da taxa Selic, correção monetária, agora é 10 mil. É bom eu chegar e falar isso? É. Só que o próprio Código Civil, de Processo Civil, ele me protege, diz, olha, pedido implícito está subentendido, tá? Isso vai ser concedido mesmo que você não peça, mas como a gente não quer perder tempo, a gente costuma pedir, mas é bom vocês saberem que o pedido implícito ele é admitido. E a terceira hipótese, que pode existir pedido implícito, ó, em regra, só para voltar. Em regra, o pedido tem que ser explícito. Você tem que mostrar para o juiz o que você quer de sua vida, o que você quer pedir nessa petição inicial. O pedido implícito é uma exceção à regra, que está previsto lá no artigo 322, parágrafo 1º. Quando que eu posso fazer um pedido ali e entender que aquilo está subentendido? Juros legais, correção monetária e verba de sucumbência. Né, verbas de sucumbência. Por exemplo, o advogado. Eu não preciso chegar na minha petição inicial e falar assim, juiz, eu vou querer verbas de sucumbência. Tudo bem que nos pedidos a gente coloca, né, que seja aí declarada 10% daí da verba de sucumbência, de honorário sucumbencial, a gente pede. Só que o próprio Código de Processo Civil diz que não precisa, mas a gente coloca para se precaver. Mas é um pedido implícito. Como é uma verba de caráter alimentar, então isso aí já pode ser concedido para a parte, mesmo que ela não peça. Putz, esqueci de pedir correção monetária. Putz, esqueci de pedir juros legais. Putz, esqueci de pedir verba de sucumbência. Eu vou deixar de ter? Não, porque está subentendido. Está implícito no processo. Artigo 322, parágrafo 1º do CPC. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem. Eita, eu acho que aqui sem querer, né? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, por favor. Beleza? Pedido sucessivo, eu vou falar deles daqui a pouco, tá? Não vou falar agora não para não bugar a cabeça de você, certo? Tá? O pedido determinado, ele é parecido com o pedido certo, parecido com o pedido é, explícito, porque eu preciso querer alguma coisa, né? Pedido determinado, eu vou determinar aquilo. Deixa eu abrir aqui meu Padmac para poder acompanhar com vocês aqui, tá? Não tinha nem porque eu fechei. Processo Civil 300 e... Ah, abri certo. Ah. Ó, artigo 324, caput. O pedido deve ser determinado, mas admite-se o pedido genérico. Quando que admite, pessoal, pedido genérico? Artigo 324. Parágrafo 1º diz: admite-se pedido genérico. A exceção, tá? A regra é determinada. Qual que é a exceção? Ações universais, se o autor não puder individuar os bens. 2, quando não for possível determinar as consequências do ato. E 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, se eu não sei, aqui é, resumindo, é tipo assim, se eu não sei o valor que vai ser liquidado, ou se essa informação, para eu saber exatamente a informação perfeita, eu preciso de informação do réu, eu posso fazer pedido genérico nessa hipótese, tá? Quando a gente fala do inciso 1, pessoal, a gente fala das ações universais. Como assim ações universais? Ação de recuperação judicial, ação de falência, tá? Então, se eu não sei, né, ali como a gente aí, ó, eu, Carlos e companhia que estamos estudando ali direito empresarial, a gente não sabe qual é o montante daquela empresa em recuperação judicial, o quanto que ela tem que pagar todos os credores, ou aquela empresa que está em falência, está falindo, eu não sei quanto que ela vai precisar ali pagar os seus credores também, eu não sei o montante 100%, é um tipo de ação universal, onde eu posso fazer um pedido genérico, porque ali eu só vou saber o valor depois de muito tempo, não vou saber na hora.
tá? Inciso segundo, o pessoal fala assim, ó, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato. Quando não for possível determinar as consequências do fato. Então, se só for possível identificar a consequência ao longo do processo, tá? Aí eu vou conseguir fazer um pedido genérico, né? Basicamente, é isso que diz. Quando não for possível determinar, desde logo as consequências do ato ou do fato. Só conseguir. Se eu for conseguir saber as desvendar e saber apenas ao longo do processo, aí no caso eu posso fazer pedido genérico. Inciso 3, pessoal. Pessoal, só um minuto. Pessoal, voltando. O pedido deve ser determinado, exceção, tá? Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, tá? Então, vamos supor um exemplo bem prático, a questão de ação de prestação de contas, tá? Um exemplo aqui do pedido genérico, que a gente sabe, como a gente já está aqui no final do curso, que a gente sabe que o pedido em regra ele tem que ser certo. Só que, qual que é o exemplo que eu quero trazer para vocês? Vamos supor que eu sou um cara muito rico e eu tenho muitas posses. Eu tenho vários imóveis. E aí, eu contrato João para que ele consiga ali administrar os meus 50 imóveis que eu tenho. Eu pago R$ 10 para ele por imóvel. E aí ele administra minha conta bancária e tudo mais, tá? Eu sou o patrão, ele é o empregado. E aí chega um momento que a nossa relação ela começa a dar ruim, tá? E aí eu quero saber o que que ele está fazendo com o dinheiro dos meus imóveis. Eu quero saber tudo aquilo. E aí eu vou ajuizar uma ação de prestação de contas. Ajuizando essa ação de prestação de contas, eu vou saber exatamente o valor que ele está me roubando, por exemplo. Como é que eu vou saber como é que eu vou saber o montante daquele valor? Apenas quando ele prestar as contas. Enquanto ele não prestar contas, eu não vou saber qual que é o valor. Então, por isso que o inciso 3 fala, quando depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, são apenas três hipóteses, pessoal, que eu posso fazer pedido genérico. Mas, na prova de vocês, vocês vão colocar ali o pedido explícito, certo e determinado. Mas, se cair alguma hipótese do inciso 1, 2 e 3 do 324, você já vai saber que não vai ser possível saber ali a sua certeza. Tá certo? Beleza, meus amigos. Vamos seguindo aí. Fechou. Vamos falar agora de uma parte bem interessante, tá? Pedido alternativo, pessoal, é aquele caso onde o cliente ele chega em você e fala assim, meu, eu quero processar o Carlos. E aí eu quero que ele me devolva a caneta ou que ele me devolva o dinheiro. O cliente vai falar, vai ditar, vai meio que ditar as regras, né? E aí você, como advogado, você vai falar, tudo bem, sua vontade vai ser feita. Ou você me devolve a caneta, ou você me devolve o dinheiro. Se o juiz ele te conceder a caneta, e aí depois você mudar de ideia e falar assim, não, eu queria o dinheiro, vou recorrer, porque o juiz não me considera aquilo que eu pedi, você não vai poder recorrer. Por quê? Porque o pedido alternativo é um ou outro. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Não dá para você escolher. No pedido alternativo, você não escolhe dois, você escolhe só um ou outro. E se o juiz te conceder um e você não gostar, você não vai poder recorrer. Porque o juiz te deu aquilo que você pediu. Porque aquilo faz parte da natureza do pedido alternativo. E é diferente do pedido cumulativo que a gente já falou aqui.
tá? Então, a questão do pedido alternativo é a questão da possibilidade do cumprimento daquela obrigação, tá? Em uma forma ou de outra forma, tá? O importante é que seja mais de uma forma, né? Pode ser 50. Então, a característica é possibilidade de cumprimento de obrigação em mais de uma forma. Ou um, ou outro, ou outro, ou outro, ou. Beleza? Então, isso que vai caracterizar o pedido alternativo. E a parte que é importante vocês decorarem, saberem, é a questão que não é possível ajuizar recurso. Não é possível ajuizar recurso se o juiz ele conceder um. E aí você mudou de ideia e falou, não, eu não queria. Quem mandou você fazer pedido alternativo? Quem foi que mandou? Já que você fez, arque com as consequências das suas escolhas. Tá? Fechou. Recompartilhando a tela aqui. Vamos lá. Pedido subsidiário, que ele é parecido com o pedido alternativo. O pedido subsidiário, pessoal, ele, eu coloquei a escadinha aqui, que é justamente, tá? É, é, simbolizado pela escadinha, tá? Então, assim, juiz, eu quero que o Carlos ele me devolva a caneta. Mas, se não for possível ele me devolver a caneta, que ele me devolva o dinheiro. E se não for possível ele devolver o dinheiro, que ele se retrate na rede social. Então eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Só que, só que o primeiro pedido tem que ser analisado em ordem. Se eu pedir, opa, se eu fiz o pedido primeiro, aquele pedido tem que ser concedido primeiro. No alternativo, o juiz ele tem aquela liberdade. Ou ele vai conceder A, B ou C. Ele vai escolher. Mas no subsidiário, ele pode no alternativo ele pode escolher. No subsidiário, não, ele vai ter que seguir uma ordem. Se eu coloquei o pedido A primeiro, ele vai ter que conceder o A. Se não for possível conceder o A, ele vai conceder o B. Ele não vai poder conceder direto para o C. Não, é uma escada. Se ele não conceder o A, ele vai ter que explicar detalhadamente por que não A. Se não conceder o B, vai ter que explicar detalhadamente por que não B. E o C e o D, até chegar na letra Z ali. Tá certo? É... E se eu, como advogado, fiz um pedido subsidiário, o juiz não quis me dar, fundamentadamente, o pedido A e ele me concede o B. Eu vou poder recorrer? Não, não vou poder recorrer, meus amigos. Não vou poder recorrer. Porque, afinal de contas, ele me concedeu aquilo que eu pedi. Eu pedi de forma subsidiária. Então, ele poderia ter concedido B ou C, desde que, fundamentadamente, ele tenha rejeitado A e B. Tá? A, B ou C, enfim. Tá? Tranquilo, pessoal? Ô, Vinícius, Opa! o pedido, no caso subsidiário, eu vou usar o termo ou para identificar ele, ou simplesmente você colocou ali que, aliás, o subsidiário não, o alternativo, né? Uhum. E o subsidiário você falou para ir colocando A, B, C na sequência, né? Então o juiz vai fundamentar por que que ele não deu o A e ele deu o B, né? Isso, E no isso. alternativo, ele vai precisar fundamentar também? Olha, se eu peço A ou B ou C, o juiz, se ele não fundamentar, eu não vou te conceder A ou B, não vai dar problema. Aí você, não vai dar problema para o juiz e aí o advogado não vai poder fazer recurso. Porque não é uma escada. Ele tem a discricionariedade de escolher ali, por conta daquela palavra ou. A ou B ou C. Já que o advogado me deu essa liberdade, então eu vou escolher C, por causa que eu acho melhor. Aí o juiz escolhe C, e aí ele vai lá e fundamenta porque ele escolheu C, e ponto final. Não vai precisar justificar, não, não estou concedendo A porque X, não vou conceder B. Não, não precisa. Concedeu C? Beleza. Agora fundamenta porque você achou C melhor. No subsidiário, não. No subsidiário, ele vai ter que
Se ele não vai conceder o A, o que ele vai fazer? Não vou conceder o A de forma subsidiária, já que você bem expressou na sua petição inicial por conta disso. E nem B por conta disso e aquilo. Mas eu vou conceder C por conta disso, disso e disso. De forma subsidiária. E é importante, até bom que você perguntou, que o advogado ele expresse, olha, ele coloque no pedido dele, eu quero X. Entretanto, de forma subsidiária, caso não seja possível me conceder X, me conceda Y, para que o juiz saiba que você está pedindo de forma subsidiária. Porque se você não for claro, o juiz não vai ler, não tem bola de cristal para saber que aquilo é ou é alternativo, é subsidiário ou é acumulativo. A gente, como advogado, tem que saber. Olha, vamos esclarecer aqui para o juiz? Vamos mostrar aqui, ó, alternativo, vamos mostrar subsidiária, vamos mostrar cumulativo, para que a gente mesmo se proteja contra eventual recurso. Isso aí é para o próprio advogado, porque aí o advogado vai conseguir recorrer. Entendeu? Então, assim, tem que ser claro. Tem que ser claro nessa questão aí de se expressar na petição inicial para que ele saiba o que é cada um. Beleza? Para a gente mesmo se proteger. Uhum. Pessoal, só um minutinho, eu vou ali tirar a água do joelho e já volto aí rapidinho. Vamos prosseguir. Vamos agora falar da questão do pedido cumulativo, beleza? O pedido cumulativo, pessoal, é a questão do advogado, na hora de elaborar a sua petição inicial, ele. Tá gravando? Ele somar. Opa, ele somar os pedidos, tá? São vários pedidos que possuem conexão. Então, se, por exemplo, quando a gente fala de pedido alternativo, ele é caracterizado ali pela palavra ou, né? Ou você me devolve a caneta, ou o João me devolve o dinheiro, ou ele se retrata na rede social, exemplo. São três possibilidades para o juiz. É caracterizado pela palavra ou. O subsidiário na minha interpretação, é caracterizado pela palavra se. Se não for possível me conceder a garrafa, a caneta, que ele me conceda o dinheiro, de forma subsidiária. Se não for possível de forma subsidiária me conceder o dinheiro, que seja ali que ocorra ali a questão da retratação. Então ali eu coloco ali o se. Se então, né? Ali a alternativa é ou, subsidiário se então, e para a questão cumulativa, eu utilizo a palavra e. Então, eu quero a, a devolução da caneta e a devolução do dinheiro e a retratação na rede social. Ali eu pedi três, né? Foram três pedidos, assim como foram três pedidos nos exemplos passados. Só que aqui o juiz ele vai ter que me conceder os três. Ele vai ter que me conceder os três. Então, a diferença de um e outro é a questão da soma. O juiz ele pode me conceder, no alternativo ele me concede um, no subsidiário ele me concede um, só que no acumulativo ele pode me conceder vários. Ele pode rejeitar A e me conceder B e C, e D e E. Aí ele pode rejeitar A, B e C e me conceder D e E e F. Então, o cumulativo é interessante também, por quê? Porque ali é onde eu vou conseguir ter a maior possibilidade de fazer um recurso, né? Porque se eu de fato pedir de forma cumulativa 5 pedidos e o juiz me negou um, eu vou poder recorrer. Diferente do alternativo, do subsidiário, que eu não vou poder recorrer. Mas aqui no cumulativo eu posso. Porque ele não me deu aquilo que eu pedi. De forma certa, determinada e explícita. Beleza? Ah, interessante, tá? Para a gente entender. Cumula... Por ser cumulativo, acaba virando bagunça. Só que o próprio Código de Processo Civil, ele explica para a gente que para que eu possa pedir A, B, C, D e E, todos esses pedidos A, B, C, D e E, eles precisam estar conexos. Além dos pedidos A, B, C, D e E serem conexos, o juiz ele tem que ser, óbvio, competente
para julgar aquilo, tá? E o pedido A, B, C, e D e E tem que também estar no mesmo rito processual. Não adianta eu pedir A, B, que o pedido A e o pedido B que tramita na Justiça Comum e o pedido C e D que tramita na Justiça Especial Civil. Não dá, não dá. Isso aí é óbvio, tudo bem, mas está no Código de Processo Civil e tem que ser falado. Primeiro requisito, pedido cumulativo. Tem que estar conexo. Os pedidos têm que ser conexos. Segunda característica é a questão do juiz tem que ser competente para te dar aquilo, obviamente. E terceiro, é a questão ali do mesmo rito processual, para acontecer a questão aí dos pedidos cumulativos. Tá? Voltando aqui, pessoal, para a gente finalizar, é, tem um pedido, uma característica de pedido que a gente não falou, que é a questão do pedido sucessivo. O pedido sucessivo, pessoal, ele é praticamente o inverso do pedido subsidiário. Porque, porque no subsidiário eu não tenho um e quero outro. No sucessivo, eu tenho um e me habilito para o outro. Como, por exemplo, petição de alimentos e reconhecimento de paternidade. Para que eu consiga ter alimentos, se eu vou entrar com ação, sou advogado, e eu vou entrar com ação pedindo alimento para João, nesse caso específico, eu preciso do reconhecimento de paternidade. Entendeu? Então, vamos supor que eu tenha o reconhecimento de paternidade, eu vou me habilitar para o processo de petição de alimentos. Então, vamos supor, sou advogado e no meu pedido sucessivo, eu peço, letra A, nesse exemplo, tá? Letra A, que seja reconhecida a paternidade de João. E B, que João seja condenado a pagar pensão, pensão alimentícia ali na porcentagem de 33% de seus rendimentos líquidos e tal. Ah, mas como é que você vai pedir para ele pagar pensão alimentícia sendo que ele nem é o pai, sendo que nem foi reconhecido? Eu sei, mas eu, como bom advogado, já vou me prevenir. Então, eu vou pedir o reconhecimento, caso seja deferida, eu vou é, me habilitar para a questão do processo de alimentos, tá? O juiz, ele só vai me dar os alimentos se sucessivamente for reconhecida a paternidade. Sendo positiva, fixa os alimentos. E, por fim, o último tópico, que né, falamos sobre pedido sucessivo. E aqui, só para a gente revisar, tá? Só para a gente revisar para ficar claro aqui na mente de todo mundo. É, pedido, vamos lá, desde o começo, tá? Quando a gente fala do pedido certo, é aquele pedido que eu preciso ter certeza, tá? Não adianta eu fazer nenhum pedido vago que o juiz não vai conceder para além daquilo que eu pedi, que é a questão da ultra petita, que o juiz precisa respeitar esse princípio da ultra petita. A questão do pedido explícito também é uma característica dos pedidos que tem que ter na sua petição inicial, tá? Não vai na onda de que o juiz ele vai subentender aquilo que eu quero. Não, ele não vai subentender, ele não tem bola de cristal. Então você precisa explicitar aquilo que você precisa, que você quer. O pedido implícito é uma exceção, uma regra, onde é possível existir pedido implícito para ações no que tange a juros legais, né? Se eu quero discutir juros legais, se eu quero discutir correção monetária, se eu quero discutir verba sucumbência, se eu deixar de pedir, eu não vou me prejudicar, porque o próprio parágrafo primeiro do 322 já afirma que é um pedido implícito que está subentendido, tá? Nós temos a questão do pedido sucessivo, que para que eu possa ter um, eu preciso me habilitar para o outro. Então, é sempre assim, tá? Eu, eu
Peraí, o que eu tenho, eu preciso me habilitar para o outro, por isso que eu coloquei até essa fotinha de atualização. Tá? Ele é sucessivo. Um acompanha o outro. Não tem como ter um sem o outro. Pedido sucessivo. O exemplo que eu dei foi a pensão alimentícia com reconhecimento de paternidade. A, a quinta característica dos pedidos é a questão de que ele deve ser determinado. Tá? É, eu, se eu faço aquele pedido, eu quero alguma coisa. Tá? Não posso fazer pedido genérico, mas nós vimos as três exceções para pedido genérico, que a primeira exceção é questão de ações universais, que a gente explicou da recuperação judicial e falência. A segunda é a questão de eu não. A segunda exceção para pedido genérico é a questão de eu não saber quais são as consequências exatas daquele fato, só vou conseguir descobrir ao longo da instrução probatória. E a terceira hipótese ali que pode pedir genérico é aqueles ações em que. Para ver se que tá. É, e a terceira hipótese é a questão aonde, para que eu consiga fazer o meu pedido, eu preciso de atos do réu. Beleza. Falamos também sobre a questão de pedidos alternativos, onde é caracterizada pela palavra ou, tá? Ou isso ou aquilo. E se o juiz me conceder isso ou aquilo, eu não vou poder recorrer, porque é alternativo. Temos a subsidiária, aonde eu coloco uma ordem a ser seguida, né? Então o juiz me concede A. Se não for possível, subsidiariamente me conceda B. Se não for possível, C, e vai subindo a escadinha. Mas o juiz precisa respeitar a ordem. Não é que nem a alternativa onde ele não respeita a ordem, ele escolhe aquilo que ele bem entender. E o pedido cumulativo, pessoal, é aquele pedido que eu vou acumulando. É a soma dos pedidos, tá certo? E se de fato, e se por algum motivo o juiz não me conceder algum pedido, eu posso recorrer, porque, afinal de contas, o pedido foi cumulativo. E por fim, pessoal, eu quero falar com vocês sobre a questão da alteração do pedido ou alteração da causa de pedido. Eu posso, na minha petição inicial, alterar o pedido, eu posso alterar minha causa de pedir, o fato, o fundamento, posso alterar? Posso, tá? Mas eu preciso olhar para a citação e eu também preciso olhar para o saneamento, tá? Antes, quando a gente fala de citação, antes da citação, eu posso alterar meus pedidos ou a minha razão de pedir antes do réu ser citado? Posso, sem ter consentimento do réu. Beleza. Depois que citou, eu posso alterar meu pedido? Eu posso alterar minha causa e razão de pedir? Também posso, desde que o réu concorde. Isso depois de ele ter sido citado. E se depois do saneamento? Saneamento é aquela fase onde o juiz ele prepara o processo para, de fato, sentenciar. É a fase final do processo. Saneamento. Depois do saneamento, eu posso alterar, mesmo que o réu concorde, eu posso alterar o pedido, o caso de pedir? Posso? Os fatos, fundamentos? Não Não, posso. não. Negativo. Tá? No saneamento, depois do saneamento, eu não posso mais alterar nada. Certo? Mesmo que o réu concorde. Então, antes da citação, eu posso alterar, mesmo sem concordância do réu. Depois da citação eu posso alterar, se tiver concordância, e depois do saneamento eu não posso alterar mesmo com concordância. Isso na questão de alteração do pedido, tá? Como a aula de hoje foi sobre pedidos, estou falando sobre a alteração dos pedidos. Beleza? Pessoal, parando de gravar, alguma dúvida? Vocês conseguiram entender certinho? Se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, digam. Se eu não souber responder, eu vou falar assim, eu não sei responder e eu busco a resposta para vocês depois. Mas se eu souber, eu respondo. Pessoal, beleza. Eu vou fazer a chamada aqui.
Valeu, meu amigo. Vou fazer a chamada aqui para conferir o ponto bônus para vocês, tá? Vamos lá. Jamile, Adriano, Fonseca, Aldemar Júnior, Ana Laura. Para de gravar, só um minuto. Para de